Sabe quando uma promessa muito, muito séria é quebrada? Fica a pergunta: e agora? Como é que se conserta isso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico fundamental que lida exatamente com essa questão, a chamada Aliança da Graça. Ok, primeiro de tudo, vamos alinhar o que queremos dizer com aliança. É que não estamos a falar de um contrato qualquer, sabe? É muito mais do que isso. Penso numa promessa solene, daquelas que não só estabelecem regras, mas que criam um vínculo, um relacionamento de verdade entre as partes. E é aqui que a coisa fica interessante, porque nos deparamos com uma tensão enorme. De um lado, imagina um acordo baseado em obediência perfeita, 100%. É a tal aliança das obras. Mas, como a teologia nos diz, isso, bem, não deu certo. Do outro lado, surge uma solução completamente diferente, a aliança da graça, que vira tudo de cabeça para baixo. A base já não é o que a gente faz, mas sim uma promessa que vem de Deus. Então, o nosso percurso hoje vai ser este. Vamos começar com a promessa quebrada, depois mergulhar na Aliança da Graça, entender o papel de Cristo como mediador, analisar aquele debate sobre a graça ser ou não condicional, ver como uma única aliança se desdobra em dois testamentos e, por fim, juntar tudo e falar de graça, lei e unidade. Vamos lá. Primeira parte, a promessa quebrada. Porque para a gente entender a solução, temos que primeiro entender bem qual era o problema, certo? O que era esse acordo inicial e por que ele falhou. Essa falha, olha, criou um verdadeiro abismo teológico. Pense bem, como é que se pode consertar uma relação se a condição principal para ela existir, a tal obediência perfeita, se tornou simplesmente impossível? É um beco sem saída. Segunda parte, a Aliança da Graça. E é aqui, nesse beco sem saída, que entra a solução. Uma solução divina para esse dilema todo. O teólogo John Bowle tem uma descrição que eu acho fantástica. Ele chama de um pacto de graça livre e graciosa. A mudança aqui é total. A chave já não é uma lista de coisas a fazer, uma exigência de obras. A chave passa a ser uma promessa de misericórdia, de salvação, oferecida assim de graça. Vamos para a terceira parte, Cristo, o mediador. Ok, uma promessa, mas como é que ela se torna real, concreta? A resposta está bem no centro, no coração desta aliança, na figura de um mediador. E aqui, uau, a mudança é radical. Pensa assim, toda a responsabilidade, todo o peso de cumprir a aliança é transferido, sai dos ombros da humanidade e é colocado sobre Cristo, o mediador. Ou seja, a salvação deixa de ser uma montanha para se escalar, algo a ser conquistado, e passa a ser algo que se encontra nele. Quarta parte, graça condicional. Mas espera aí, se é um presente, uma dádiva totalmente gratuita, então não há nada a fazer? Nenhuma condição? Essa pergunta abre a porta para um dos debates mais fascinantes da teologia. É este o paradoxo que deixou os teólogos a pensar durante séculos. De um lado, a graça é incondicional, é um presente. Do outro, a fé parece ser necessária. Então, como é que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, sem uma anular a outra? A resposta de teólogos como o Ball é muito elegante. Eles dizem, sim, a fé é necessária, mas ela não é o trabalho que se faz para merecer o presente. Pense na fé como o instrumento. É a mão que se estende para receber um presente que já está ali, sendo oferecido de graça. Então, a lógica funciona mais ou menos assim, passo a passo. Primeiro, Deus oferece a salvação, é a dádiva. Depois, o Espírito Santo entra em cena e dá à pessoa a capacidade de acreditar. E, por fim, a fé age como aquela mão que simplesmente recebe o que foi oferecido. A conclusão disto tudo é de explodir a cabeça. Até a capacidade de ter fé, de estender a mão, já é parte do presente original. Ok, quinta parte. Uma aliança, dois testamentos. Agora, como é que essa aliança, que é uma só, aparece ao longo de toda a narrativa bíblica? Olha, a ideia aqui não é que existiram dois planos de salvação, tipo um plano A e um plano B. Não. A perspectiva é de um único plano, uma única história, mas que foi revelada de maneiras diferentes. É como se fosse a mesma peça de teatro, mas contada em dois atos. Cenários diferentes, estilos diferentes, mas o enredo principal é exatamente o mesmo. E esta tabela resume bem essas diferenças. Basicamente, na antiga administração, no Antigo Testamento, Cristo era prefigurado. Ele estava lá,
mas em sombras, em símbolos, em rituais bem complexos. Já na nova administração, no Novo Testamento, ele aparece de forma clara, manifesta. É como passar da sombra para a pessoa real. Com isso, a revelação se torna mais poderosa e o alcance deixa de ser para um povo e se torna universal, para todas as nações. E chegamos à nossa última parte: graça, lei e unidade. Vamos juntar as peças. E aqui surge uma pergunta super prática. Ok, se a salvação vem pela graça, para que serve a lei de Deus então? É uma pergunta super lógica, não é? Se a gente não precisa cumprir a lei para ser salvo, então por que seguir a lei? A graça torna a lei relevante? Joga-se fora? A resposta teológica é que a função da lei muda completamente. Ela deixa de ser uma escada que se tenta subir para chegar a Deus. Essa ideia acabou. Em vez disso, ela se torna uma regra de vida. Pense nela não como uma escada, mas como um mapa. Um mapa que guia quem já recebeu a graça, mostrando como viver em gratidão por esse presente. Então, para resumir a ideia central, o ponto-chave é essa mudança. A gente sai de uma lógica de transação, de eu faço, tu dás, de merecimento, para uma lógica de relação, de receber um presente que não merecíamos. Essa é a grande virada. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. O que aconteceria se a gente levasse essa ideia para a nossa vida? Como é que os nossos relacionamentos mudariam? Com a família, com os amigos, no trabalho, se eles fossem menos baseados numa contabilidade de mérito e transação e mais baseados na graça.